So box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Tô triste. Tá triste? Sim. Por que você tá triste? Porque uma marmota não está mais entre nós. Mas em relação a outra marmota, acabou com a corrida totalmente de modo anticlimático. É verdade. A corrida no Canadá teve restos mortais de uma marmota, Lando Norris cabaçando mais uma vez e George Russell surpreendendo e mandando no final de semana, com direito ao primeiro pódio do companheiro de equipe, Kimi Antonelli. Então, em homenagem... Descabaçou! Aê, garoto! Em homenagem à marmota que Lewis Hamilton coletou em sua Ferrari, vamos pra pauta. Então, o pódio foi George Russell, Max Verstappen e Kimi Antonelli. Primeiro pódio da temporada sem nenhuma McLaren, é isso mesmo? Ainda bem, né? Nossa, não aguentava mais. É. E aí aqui eu vou ter que trazer uma coisa que eu não lembro se a gente chegou a falar no último episódio, mas que é algo que faz muita diferença para a McLaren e já fazia no ano passado, é que o tempo no Canadá é mais fresco, né, do que tava na Espanha, que na Espanha tava muito quente, então tava todo mundo tendo problema com pneu, tendo problema com freio, os pneus não ficavam na janela, tava gastando demais, e aí a McLaren botava o pneu na janela direitinho, bonitinho e nadava de braçada. Agora chegou no Canadá, com a temperatura mais fresca, essa vantagem da McLaren meio que desapareceu, ou se não desapareceu, ela diminuiu muito. E a Mercedes, que gosta muito, sempre gostou, acho que durante todo esse período dessas regras, o carro gosta muito de tempo mais frio, apareceu de novo, como apareceu no ano passado também, no Canadá, com chuva e tudo mais, né? E o Russell aí dominou o final de semana. Interessante, coisas interessantes a se pensar. Dão uma corroborada aí no que a galera fala de que a vantagem da McLaren tá muito ali na forma como eles resfriam os pneus e os freios, né? Não estou dizendo aqui que é ilegal não, tá? Só tô dizendo que a vantagem tá ali. E aí, quando a temperatura não é um problema pro resto da galera, a McLaren perde um pouco aí da sua vantagem. E temperatura sempre foi o ponto que a Mercedes encontrava, né? Só lembrar daquela corrida quase na neve de Nürburgring lá que o Hamilton correu na pandemia, que, nossa, aquele dia lá ele quase fez aquelas corridas que o Senna tentava dar volta no Prost em segundo, sabe? Mas assim, uma coisa que a Serrazoli falou no vídeo dela é que essa pista do Canadá, ela não... Digamos assim, ela não é versátil, entendeu? Ela não tem tantas curvas assim... Tem curvas mais travadas, digamos assim, sabe? Uhum. E isso é mais difícil de controlar a temperatura, ao contrário das pistas da Europa, onde a McLaren tá reinando, que é mais versátil, assim, tem curva mais veloz e tudo mais. E isso foi o fiel da balança. Eu diria que não só pra McLaren ter uma queda, mas, sei lá, talvez até pra... Eu não sei se a Ferrari poderia estar mais à frente, ou a Red Bull poderia estar mais à frente, mas é a questão que a gente falou aqui, repete pela terceira vez em menos de 5 minutos, que quando a temperatura tá lá embaixo, na Mercedes é quem domina o rolê, tá ligado? Nas pistas do Mario Kart do gelo, nossa, você deve pegar uma Mercedão. Inclusive, o único... No Nintendo Switch, nosso grupo privado, eu joguei esses dias que é a única marca de carro que tem no Mario Kart 8, né? Não sei se do Switch 2 vai ter, mas é a Mercedes, né? Tem até o Mercedão lá, das flechas de prata lá, antigão. É verdade, tem o Mercedão antigo. Saudades, Mario Kart, saudades. Nintendo, patrocina a gente aí, manda um Switch 2. É só patrocinando. Só patrocinando que o valor que tá foda. Jesus amado. Pô, um jogo tá é 500 foda. conto, cara. Os caras perderam a noção demais da vida. Tá foda. Enfim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a Mercedes tem essa vantagem, sempre teve durante toda essa regulamentação, né? E o Russell é bom também nessa situação. Teve um vídeo muito legal, só passou um pedacinho, né? Mas é um vídeo muito legal dele mostrando, conversando com a Doriane Pin. É Doriane Pin, né, o nome dela? Sim, tem gente que fala Doriane Pan.
mas eu não sei se a pronúncia correta é assim. Pois é, então eu vou falar o abrasileirado PIN. Sobre a pista do Canadá, porque foi uma pista nova pra F1 Academy, né? Então, ele tava dando dicas de direção pra Doriane, em como ele fazia e mostrando a volta dele de classificação de 2024, as coisas que ele fazia, como é que ele entrava na curva, como é que ele saía, como é que ele se adaptava, qual era o mindset que ele tinha pra entrar naquela classificação, né, pra fazer a volta, enfim. Eu achei super legal, achei super interessante. E aí ele falando, cara, eu aprendi a entrar com a cabeça mais aberta e ver o que o carro tá me entregando naquele momento e aí me adaptar àquilo e tal. Muito, muito, muito legal. Inclusive deve ter ajudado, porque ela ganhou a segunda prova, né? Pois é. Ela foi muito bem nas 3 provas, assim, no que a loucura da F1 Academy permitiu. Ainda mais pra quem assistiu a série da Netflix, a gente vai comentar, a gente já falou no nosso último Classics aqui, deu uma pincelada, assim. Você chegou a ver alguma coisa, Aninha, ou não viu nada? Eu não vi absolutamente nada. Então, mas aí você entende que muito, assim... Cara, toda aquela questão de informação, de detalhes que os pilotos da Fórmula 1, e diria que até da Fórmula 2 e Fórmula 3 têm, parece que as meninas não têm, que elas vão muito no escuro pras provas, cara. Porque, tipo, essa estrutura é muito menor, sabe? Então, você tem uma noção que parece que, tipo assim, é só ela e um engenheiro pra cuidar do fim de semana inteiro. Uhum. Então, qualquer ajuda, tipo, parece que ajuda demais elas, assim, sabe? Sim, com certeza deve ajudar. Voltando pra corrida da Fórmula 1, além de tudo, a Mercedes ainda se deu bem com o fato de que a McLaren deu uma desaparecidinha de leve ali, né? Ficou ali em P4, P5... Não terminou P5, mas enfim. Foi P4, P5. O Kimi Antonelli fez uma corrida bem legal, bem boa. Deu passadão, inclusive, no Piastri. Sim, sim. Assim, vamos falar de moleques da McLaren, mas foi moleque o Piastri na largada pro Antonelli ali. Foi bem molecagem. Encaixotou legal ali atrás do... Ele encaixotou, né? O Piastri atrás do Max ali. E o Max, como ele já tinha poucas ideias, né? Então, só abraçou a ideia do menino. Pois é. Então, acabou que o jogo da equipe ali da Mercedes funcionou muito bem pra dificultar a vida da McLaren, né? E dar até um pouquinho de fôlego pro próprio Max Verstappen no campeonato. Porque Sim. No final das contas, quem tá ali disputando com as McLarens é o Verstappen, né? Então, a Mercedes deu uma ajudada. E sobre a Ferrari, talvez a Ferrari pudesse ter estado ali, mas assim, é aquele ditado, né? Se minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. O problema é que a sua avó tem que ser uma bicicleta todo fim de semana com a Ferrari, né? Pois é, muita coisa deu errado pra gente ter qualquer ideia de que a Ferrari poderia estar, assim. Eu acho que o ritmo de corrida do Leclerc estava muito bom, só que a Ferrari teve problemas de freios com o Hamilton, então para evitar problemas de freios com o Leclerc, ficou gerenciando o freio, temperatura de freios no carro do Leclerc também. O Leclerc errou no final de semana, tanto na sexta-feira quanto no sábado, que comprometeu a largada dele, obviamente, porque ele largou lá de trás, ele não fez uma boa classificação, um bom Q3 no caso, né? E também ele bateu, né? Então deu uma bagunçada no carro, pra dizer o mínimo. Não, eu acho que não foi nem uma questão de bagunçada no carro. Ele errou na classificação. Ok, a gente critica muito, eu acho que tem que criticar sim. Acho que ali ele pegou o ar sujo, e o ar sujo é punk mesmo de segurar o carro. Eu acho que a questão maior foi uma coisa que ele falou depois, que foi o timing de saída. Ele falou assim, a gente saiu cedo demais, e aí a gente entrou no risco de pegar tráfego, que foi o que aconteceu. E aí eu peguei o tráfego do Isaac ali naquele lugar, que foi um péssimo lugar, e perdi a volta. Ponto, erro meu, acabou, segue o baile. Agora é tentar recuperar. E ele até recuperou. Vamos combinar que ele até recuperou. Largou de pneu duro, fez um bom stint de pneu duro, conseguiu, inclusive, sair na frente do Hamilton depois da parada dele, mas no final da corrida não tinha ritmo para alcançar o Norris. E ainda teve a questão de que teve uma discussão ali com a Ferrari, né, dele com a Ferrari, porque ele queria fazer uma parada e a Ferrari quis fazer 2. O que eu ia falar do Russell é assim, que será que é que todo fim de semana eles demitem o Russell, né? Todo fim de semana um piloto vai... Inclusive, essa semana o Leclerc mesmo foi um piloto que quase assumiu o lugar do Russell segundo o noticiário, né? Uhum. O que fica mais engraçado é que, cara, o Russell não tá fazendo uma temporada ruim pra ser cogitado nomes na Mercedes a todo momento, assim, sabe? Porque não faz sentido esse tanto de nome cogitado pro lugar do Russell. E muito menos o Antonelli tá fazendo. Lógico, ele teve lá as suas últimas 3 corridas de azar e tal, assim, mas não é nada diferente, absurdo, Liam Lawson da vida, sabe? Eu acho que o que acontece com o Russell é o seguinte, eu acho ele muito bom. Eu acho que tem 2 pilotos em 2 equipes que estão questionando as equipes que são melhores do que ele, que são
o Verstappen e o Leclerc. E é aí que ele corre o risco. Mas eu acho que não faz sentido, cara, você tirar o Russell, independente se parecer a acho. vaga desses dois, sabe? Eu vou te falar que eu também não acho que faça sentido pra Mercedes trocar o Russell pelo Verstappen ou pelo Leclerc, tá? Mas o Toto já demonstrou interesse pelos dois. Sim, o único caminho, digamos assim, conexo de um piloto entrar na Mercedes, pra mim, é você rebaixar o Antonelli e colocar esse piloto no lugar. Mas não faz sentido você rebaixar o Antonelli. Isso não vai acontecer. Então, cada vez que você fala do Russell, e o Russell fazendo essa temporada, assim, cara, o Russell não fez nenhuma bobeira esse ano, tipo, nenhuma barbeiragem, nenhuma ação digna de Lando Norris nessa temporada, entendeu? Porque o cara tá sendo questionado. Às vezes, não sei se rola um pouco de antipatia. Eu honestamente não sei o que se passa na Mercedes pra não terem essa confiança no Russell. Porque quando o Lewis estava lá, o Russell tava batendo o Lewis. Aí o Lewis saiu, ok, entrou o Antonelli, o Russell tá lá fazendo dele, fazendo o que ele precisa fazer, que é bater o Antonelli com alguma facilidade, e está batendo o Antonelli com alguma facilidade, né? Ganhou uma corrida agora, né? Fez o trabalho dele, tá mostrando consistência que ele tem. Eu não sei o que passa na Mercedes. Eu, pessoalmente, acho o Max, obviamente, melhor do que o George. Acho o Leclerc melhor do que o George. E são os dois nomes que sempre surgem quando se questiona, quando aparece o George. Então, eu acho que a questão não é o George em si, é a possibilidade de que esses dois nomes, especificamente, estejam abertos para o mercado. Entende? Apareceu essa semana, né? Rumores de que o George estaria conversando com a Aston Martin. Teve isso. Pra substituir o Alonso, que estaria conversando com a Alpine. Por quê? Porque Briatore, que é empresário do Alonso, é hoje chefe de equipe, né? A porra toda manda-chuva da Alpine. Não estamos gravando o Box temporada 2017. Não estamos. É 2025, tá, gente? Hoje, especificamente, é dia 17 de junho, tá? Uma terça-feira. São 9 horas da noite. Estamos gravando este episódio. 17 de junho de 2025. E o Briatore, aparentemente, está tentando levar o Fernando Alonso para a Alpine, equipe, né, da Renault. Só que, além disso tudo, ainda tem a questão que quem bancou o Briatore na Alpine foi um cara chamado Luca De Mel. O De Mel, não sei como é que se fala o nome do cara. De Mel, Luca De Mel. De Mel. Entendendo. E ele era o CEO, o dono da porra toda da Renault. Só que ele saiu. Era ele que bancava a existência da Alpine como equipe, né? E foi ele que levou o Briatore para a Alpine. E aí, essa semana sai a notícia, esse final de semana, inclusive, saiu a notícia de que Luca De Mel saiu da Renault. Então, na verdade, não se sabe o que vai acontecer com a Alpine, porque tudo vai depender de quem vai entrar no lugar do Luca De Mel como CEO. A Renault é uma equipe que ela é parte do governo francês, inclusive, né? Eles se desfizeram da parte que faz motores para a Fórmula 1. Ficaram só com os motores e com a parte de desenvolvimento de motores de rua, de carros de rua, né? E dos carros de endurance. Que a Alpine está no Endurance, na WEC, né, por exemplo. Inclusive, está evoluindo bastante na WEC, que é muito legal. Ficou em P9 e P10 em Le Mans esse final de semana, com a desclassificação de um dos carros da Ferrari, que estava em P4, né? Então, a Renault está vendo na Alpine, na WEC, uma evolução. Não sei se está vendo o mesmo tipo de evolução ou uma evolução na Alpine e na Fórmula 1. Mas a Alpine tá com tanta continuidade quanto a Ferrari. Então vai dar merda. Vai continuar dando merda, entendeu? Então, sim, honestamente, só Deus sabe. Porque tudo isso vai ser um dominó. Então, se o nosso queridíssimo Briatore conseguir continuar na Alpine, ponto 1. Ponto 2, conseguir levar o Alonso de volta para a Alpine, já que o Colapinto, né, ele não tá fazendo o trabalho que o Briatore esperava que ele fizesse, e que todos nós sabíamos que ele não ia fazer, ele ia fazer exatamente o mesmo trabalho que o Durham estava fazendo, vamos combinar? Na verdade, esse fim de semana foi o melhorzinho dele, mas foi nada o melhorzinho extraordinário. dele, exatamente. Se ele conseguir... Ponto 2, levar o Alonso pra lá. Aí você tem uma vaga que abre na Aston Martin. Aí você pode ser que tenha um trunfo, na verdade, pro Russell negociar com o Toto e com a Aston. Essa volta toda. Pra gente chegar no Russell de novo. Mas é isso. E não só no Russell, porque a Honda tá na Aston. E a Honda
vocês sabem muito bem, que a gente já falou aqui algumas vezes, patrocina, né, a carreira do Tsunoda, que tá tendo um azar filha da puta, tá? Eu vou aqui deixar bem claro que esse final de semana ele teve um azar filho da puta, porque ele só conseguiu pegar a atualização do carro, que já tá com o Verstappen desde Imola, tá, galera? É isso que eu ia falar, porque o Tsunoda, ele pegou aquela atualização lá em Imola e capotou o carro, né? Não, ele não pegou a atualização em Imola. Minto. Ele não pegou a atualização, mas tá com o carro capotado. E esse carro torto, em vez, tipo assim, não, eles deixaram o carro torto só pra Imola, não. Ele correu o carro torto na Espanha também. Ele correu com carro ruim, carro antigo, vamos dizer assim, e ele só pegou a atualização no treino livre 3. No Canadá. Não foi no início do final de semana. Ele só pegou a atualização no treino livre 3. E aí, ele tomou uma punição de 10 lugares. Foi o Lawson que tomou de 50 esse fim de semana, não foi? Foi, o Lawson tomou de 50 porque ele trocou uma caralhada de coisa no carro. Então, assim, além de tudo, quer dizer, ele é ok, não foi pro Q3, lá pode se criticar N coisas. Mas ele pegou o carro com atualização no treino livre 3... né? Então ele tinha que se entender com aquele carro ali, que a gente já sabe que o carro da Red Bull, a gente já falou sobre o carro da Red Bull aqui, não é um carro simples. E ele tinha que se entender no treino livre 3, fazer a classificação. Teoricamente, ele tinha que ter passado por Q3, porque ele já tinha tomado uma punição de 10 lugares pra ele não largar lá atrás. E obviamente, né, que assim, ele não foi pro Q3, né? E aí, o que aconteceu? Largou lá atrás. Então, assim, azar do caralho do Tsunoda, mas enfim, ele deu uma entrevista, eu vou puxar ganchos pro Tsunoda agora. Ele deu uma entrevista falando que ele sabe que se ele não mostrar serviço, a carreira dele na Fórmula 1 tá em risco. Exatamente. Mas ele seria um cara que todo mundo esperaria que fosse pra Aston Martin se abrisse um espaço, né? Se abrisse uma vaga lá também. E agora Aston Martin com o Neil e não sei o que, lá. Eu só não confio porque eu não confio no Papa Stroll, gente. É que assim, a gente tá falando de uma equipe que o seu o seu piloto, digamos assim, de cadeira cativa, ele operou a mão de novo, né? Parece. Ou forçaram ele a operar a mão de novo. Parece. E o desempenho dele, nossa senhora, hein? Já não era muito bom. Esse fim de semana... Acho que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas enfim, tem coisas piores no fim de semana. Não quero falar de Stroll aqui. Mas eu falo disso que me destaca muito que ele é o piloto do Canadá. Mas eu não vejo tanto um apreço, assim, por Lance Stroll no Canadá, sabe? Quando era o Latifi, o povo gostava mais do Latifi no Canadá do que do Stroll. Então, assim, cara, é muito complexo. Só dessa complexidade toda, tem uma coisa que eu deixei passar, eu queria falar. Eu acho que o futuro da Alpine tá muito vinculado a como esse carro vai reagir ao motor Mercedes. Eu acho que se o carro reagir bem ao motor Mercedes, até penso em continuar com a Alpine, mas eu acho que se ele continuar essa draga, né, que tá, que negócio que tem uma corrida vai, outra corrida sabota a corrida do Gasly, eu acho que a Renault vende essa Alpine pra algum lugar, entendeu? Mas enfim, vai falar o que desse rolê todo assim, sabe? E é incrível, mais uma vez, reiterando que a gente falou lá no começo, que o George Russell, mostrando o desempenho que ele tá mostrando até agora, esteja no meio desse furacão, assim. Por isso que eu falo, cara, às vezes falta, sei lá, uma relação pública pra ele e tal, assim... Sei lá, que nem o Thiago, segundo a impressão que ele tem do Drive to Survive, o Russell é um picolé de chuchu. Dá pra dizer que ele tá errado? Não. Entende? Isso contribui tudo. Que você acabou de falar, né, agora há pouco, que o Tsunoda depende muito do desempenho e que ele sabe que o futuro da carreira dele tem risco. A Fórmula 1 depende muito mais de coisas que são só o resultado de pista, né? A gente tem que levar isso muito em conta. E talvez falte um pouquinho de cinturno pra ele. Tem muitas coisas, assim, dependendo pro futuro do Russell. E eu acho bem chato, assim, porque eu acho que ele é bom o suficiente pra não ter que ter essa dependência. Ele poderia ter um apoio mais irrestrito do Toto, sabe? Eu acho que ele poderia sim ter um apoio mais restrito do Toto. O Toto poderia bancá-lo ali. Porque mesmo que eu ache, pessoalmente, que ele não é tão bom quanto Leclerc e Verstappen, ele é bom o suficiente pra estar na Mercedes e ser campeão pela Mercedes, se a Mercedes chegar num ponto de ter um carro para lutar por campeonato novamente. E ser um cara que vai estar nesse lugar até o Kimi, que teoricamente é o futuro, né? A galinha dos ovos de ouro do Toto, chegue nesse ponto, né? O Russell vai fazer o trabalho, cara. Não tem como dizer que não. O Russell é talentoso, é consistente o suficiente pra fazer esse trabalho. Então, não tem por que o Toto não bancar esse cara, sabe? É realmente algo que não entendo por que ele buscar fora e, sabe, tirar um equilíbrio ali da equipe, não sei, meio que desnecessariamente, sabe? Porque ele é bom o suficiente pra estar ali, né? Pra você ver como é que é o absurdo do rolê. Porque, assim, a gente tá falando do Russell, assim, eu acho que seguramente dá pra dizer hoje, como você falou agora
a pouco, né? Dia 17 de junho de 2025, que o Russell é um piloto melhor que o Norris, não é? Porra, sim. Então, se o Norris amanhã fica desempregado, eu duvido que não vai ter nenhuma manchete. A Toto Wolff ligou pra Lando Norris, hein? O que é um absurdo, sabe? Sim. E vai rolar se acontecer isso. Não vai acontecer, mas se acontecer, com certeza, um dos primeiros telefones vai tocar do Lando Norris é o do Toto Wolff. Então, assim, cara, tem que trabalhar melhor esse entorno aí, Russell. Pelo amor de Deus, assim. Você já é meio picolé chuchu, você briga com o Max, assim. O da pista você se garante, o problema é o seu fora da pista, pelo jeito. Meu Deus do céu. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Bom, como eu disse lá atrás, né? O Leclerc errou, bateu o carro na sexta-feira, perdeu a sexta-feira inteira. Quando foi no sábado, teve um bom treino livre, com um bom ritmo de corrida, acabou errando também na classificação. É muito difícil o Leclerc ter um final de semana assim, viu? É muito raro ele ter um final de semana que meio que tudo dá errado. Mas quando chegou no domingo, ele recuperou no ritmo de corrida, ele queria fazer um negócio diferente, ele queria ir pra uma parada e a Ferrari não deixou. Essa foi a treta do final de semana entre o Leclerc e a Ferrari. Eu vou dizer por que eu não acho que a treta seja tão grande quanto as pessoas estão fazendo parecer. Porque além de tudo isso, ainda teve uma outra questão fora da pista, né, com a Ferrari no final de semana. Mas por que eu não acho que foi tão absurdo assim a Ferrari ir para 2 paradas com o Leclerc? Porque não ia mudar nada. Eu acho que valia o risco de ir para uma parada, porque ele não perderia a posição. Ele estava bem mais rápido do que o Lewis, então ele não perderia a posição. Mas não era garantido de que ele ganharia uma posição. E apesar de ele achar que o pneu médio estava muito bom, quando ele chegou no momento da corrida em que ele estava tendo que passar por retardatário, o ritmo foi embora. Por motivos óbvios, porque aí ele estava no trânsito, estava no tráfego, teve que ficar fazendo lift and coast, né, que é aquele controlezinho de freios para não superaquecer os freios, e aí ele perdeu o ritmo em relação ao Norris, não foi nem uma questão de pneu. Então, eu não acho que faria diferença, mas eu gostaria que a Ferrari tivesse feito a estratégia que ele pediu, só para mostrar um arrojo, sabe? Só para mostrar a tentativa de algo diferente. O Fred Vasseur deu uma boa justificativa para eles não terem acatado. O que eu acho que eles podiam ter dito pro Leclerc. Ou pelo menos ter avisado pra ele quando ele falou, gente, vamos pro plano C, eu acho que a gente pode fazer plano C. A Ferrari podia ter avisado, o Brian podia ter avisado pra ele falado, em vez de ter falado só copy, podia ter falado, não, vamos pro plano B. Achamos melhor ficar com o plano B. Mas eles não fizeram isso. O Vasseur falou que eles não tinham dados suficientes de ritmo de corrida com os pneus duros e com os pneus médios, enfim, pra tentar a estratégia de uma parada. O que é verdade e faz parte da consequência do erro dele, do próprio Leclerc, na sexta-feira. E é por isso que, na verdade, todo o resultado do domingo foi afetado também pela sexta-feira. Porque a Ferrari tinha os dados só dos treinos do Lewis, que, mal ou bem, ainda está tentando se entender com o carro. Então, o foco do Lewis ainda é tentar descobrir qual é o melhor setup para ele, ou tentar se entender com um setup que funciona melhor com o Leclerc, para ver se ele consegue extrair mais do carro, como o Leclerc está extraindo. Então, o trabalho do Lewis é outro. É diferente do trabalho que o Leclerc está fazendo. Não é que a Ferrari não consiga usar os dados do Lewis, mas os dados dele não vão funcionar da mesma forma com que os dados do Leclerc funcionam. Entende? Sim. Eu entendo, acho que o Lewis não entende. É possível que o Lewis não entenda. Então, na verdade, todo esse final de semana do Leclerc, que eu não estou falando de Lewis, tá? Do Leclerc, foi prejudicado por ele mesmo. Eu não tenho como criticar tanto a Ferrari, entendeu? Nesse sentido, neste final de semana, porque, cara, foi ele que errou na sexta, ele perdeu a sexta-feira dele porque ele bateu de forma idiota. Vamos aqui combinar que tem coisa também que só acontece com ele, porque a batida foi muito, 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 muito idiota. Ele deu um toquinho na parede e quebrou a célula de sobrevivência do carro? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, cara. Porque, assim, é incrível, porque ele teve um acidente, foi meio que bobo, saca? Só que foi um acidente que acabou com... Cara, você pode trocar a célula de sobrevivência do carro, ficar fora de um treino, assim, mas o carro não vai ficar igual, saca? Por mais que tenha melhorado o carro colocado ali em condição competitiva, não é o máximo do carro, assim, porque, porra, você vai mexer na célula de sobrevivência. Mano, cara, conseguir... E assim, porque assim, existe o chassi, né? Existe a célula de sobrevivência. Aí o chassi, que é uma partezinha mais de fora, né? E aí tem a suspensão.
tem várias camadas do carro. O cara conseguiu, numa batida boba, que você olha pra batida, quebrou a suspensão ali da frente e de trás, de repente o eixo ali de direção foi pro saco também, mas aí a gente tá, né, entre um treino e outro, isso aqui é simples de trocar. Vai dar um suador ali nos mecânicos, mas dá pra trocar. O cara conseguiu, ele não quebrou só isso, e ele não quebrou só o chassi, ele quebrou a célula de sobrevivência, que é a parte mais difícil de trocar do carro, é a parte mais resistente do carro. Num toquinho bobo, foi uma batida boba. Mas eu acho que essa célula quebrou no primeiro toque, saca? Antes dele bater de costa ali. Pode ser, cara, porque sabe assim... quando no Cavaleiro do Zodíaco o Seiya dá um soco no peito do Shiryu e faz o coração do Shiryu bater? Para de bater? Eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Só tinha um ponto pra você acertar a célula de sobrevivência e pra ela fuder tudo. Acho que foi aquilo que o Leclerc conseguiu, cara. É isso, porque a gente vê umas batidas bizarras, assim, bizarras num treino livre, e aí no outro treino livre o cara tá lá, pimpão, com o carro inteiro, né, correndo. E a do Leclerc, você olha o vídeo e você fala assim, porra, que coisa boba. Ele já bateu mais forte em Mônaco. Ele já bateu mais forte em Mônaco, ele já bateu mais forte em Miami, ele já bateu mais forte em um monte de lugar. Vários pilotos já bateram muito mais forte do que aquilo e não quebraram célula de sobrevivência, sabe? Cara, que raiva. Então assim, tá, tudo bem, ele errou, é culpa dele, ok. Mas vamos combinar? Que azar, filha da puta, né? Foi que nem 2021, aquela pole, né? Que ele vai, faz a pole, tudo bem. Ele erra, ele bate o carro. A Ferrari vê o carro todinho, não olha uma coisa no carro, uma coisa específica no carro, que não ia dar tempo, e que eles falaram assim, cara, o carro bateu de um lado, não vou olhar o outro lado do carro, não vai ter problema. E foi literalmente aquilo que quebrou. Gente, desculpa, mas assim, é um azar, filha da puta também, né? Vamos combinar que também rola um azar que caralho. Então, eu não tenho o que falar mal da Ferrari neste momento sobre o Leclerc. Em relação ao fim de semana, né? Em relação ao fim de semana. E também não tenho o que falar mal da Ferrari em relação ao Hamilton, tá? O Hamilton, assim como a Ferrari, é responsável por entender o setup e tentar descobrir o que funciona melhor pra ele. A Ferrari não faz setup sozinho. Os engenheiros dos boxes, né, de cada um dos pilotos, não fazem o setup sozinhos. Os pilotos dão seus feedbacks e estudam juntos com os caras pra entender que configurações de carro funcionam pra eles. Se eles não estão encontrando, a responsabilidade também é deles, né? E o Hamilton está tendo essa dificuldade. O que, ok, cara, ok. É um carro absolutamente diferente de tudo que ele vem dirigindo há uma década. E é o que parece da Ferrari também, né? A galera precisa dar uma baixada de bola, assim, né? Respirar um pouquinho, porque não é assim que funciona também. O Hamilton deu um azar do caralho, que ele coletou os restos mortais da marmota. Pelo que eu ouvi durante a transmissão, ele não matou a marmota. A marmota já tinha sido assassinada. Por quem? Por quem? Por não quem? sei quem foi que assassinou. Ah, é fácil falar, né? Tirar o corpo dele fora desse jeito. Mas só estava o corpo estirado no chão. E ele coletou os restos mortais da marmota. Tá lá o corpo estendido no chão. Certeza que foi o Stroll, cara. Certeza que foi o Stroll. E aí, os restos mortais da marmota abriram um buraco no assoalho dele, que tiraram uns 20 pontos de downforce, né? De pressão aerodinâmica, que é coisa pra caralho. E aí, ele perdeu bastante ritmo de corrida e ficou vendido e ficou ali numa terra de ninguém, correndo basicamente sozinho. Então, a Ferrari não tinha o que fazer em relação a ele também não tinha o que fazer. E, na verdade, não mudou muito, né? Porque o fim de semana do Hamilton geralmente é assim. Tem sido assim, né? Ele tem ficado meio perdido no nada. Correndo sozinho. Triste, desolado, sem saber o que está acontecendo. Sem entender o que fazer da vida dele. E sobre as tretas fora de pista da Ferrari? Ai, senhor, vamos lá. 3 jornais italianos. Gente, vocês acham a imprensa esportiva brasileira ruim? Ou não ruim, mas assim, treteira, cria manchete, cria intrigas, caralho, 4. A italiana é muito pior. A italiana é muito pior. E assim, com a Ferrari é tipo, nossa senhora, é outro nível. Simplesmente 3 dos maiores jornais esportivos da Itália publicaram basicamente o mesmo artigo falando que a Ferrari estava avaliando o Vasser nas próximas 5 corridas, uma coisa assim, que o Leclerc não está contente com a direção que a Ferrari está tomando e está pensando em ativar a cláusula de saída dele, que o Hamilton está irritado com a Ferrari, com a forma como as coisas estão sendo conduzidas na Ferrari, que ele tá, não será arrependido, mas assim, que ele não está feliz, mas que aí questionaram o Lux Serra, que entrou em outubro do ano passado, enfim, fizeram
deram um estardalhaço e colocaram o trabalho do Fred Vasseur em xeque. Fred Vasseur que tem contrato somente até o final deste ano, né? Então, assim, na verdade, ano que vem, ele não tem contrato, não. Então, se ele não quiser continuar, ele também não continua. Se a Ferrari não quiser ele, também pode não querer. Ele pode simplesmente eles falarem beijo, tchau, acabou. Não precisa necessariamente demitir. O contrato pode simplesmente acabar e eles não renovarem, tá? E aí, o que aconteceu foi que, obviamente, todas as perguntas ao longo do final de semana para os pilotos e para o Vasseur foram muito em torno disso. E os dois pilotos foram super claros e diretos apoiando o Vasseur. O Lewis falou que só está na Ferrari porque o Vasseur está lá, que o Vasseur foi o grande motivo de ele ter ido para a Ferrari, que ele foi para a Ferrari para trabalhar com o Vasseur. O Charles falou que ele, o Vasseur e o Lewis estão com o mesmo tipo de pensamento, a mesma ideia para a evolução da Ferrari e que é esse o caminho que ele acredita para a Ferrari. Então, tem toda uma questão que vai muito além do que está acontecendo em pista, que vai muito além do, porque o carro deu certo, o carro não deu certo. Acho que a gente já falou aqui um pouquinho, já falei aqui um pouquinho sobre timing, né? Sobre sequência de fatos, vamos dizer assim. O Vasseur entrou início de 2023 com uma equipe que não era nada dele e começou a fazer mudanças. Em 2023 o carro não era um carro bom, começou um carro ruim, foi sendo evoluído e melhorou. Foi a primeira vez, eu acho que em anos, que um carro da Ferrari melhorou ao longo do ano, né? Questões que se tem com contratações na Fórmula 1. Existe o tal do gardening leave, que é tipo um período sabático que os profissionais precisam tirar entre uma equipe e outra. Então, tem gente que ele tá contratando, sei lá, de 2024, que tá entrando agora em 2025. Gente que ele contratou em 2023, que entrou em 2024, meados ali. Por exemplo, o próprio Loac Serra, que é o diretor técnico, só entrou em outubro de 2024, quando o carro de 2025 já estava todo projetado. Inclusive, ele entrou e eu lembro que entrevistas foram dadas e se falou muito de como ele tinha entrado olhando para 2026, que ele não ia tocar no carro de 25 porque o carro de 25 já estava sendo construído, já estava projetado, né? E ainda tem gente entrando, inclusive, né? O cara que fez o carro de 2025, inclusive, porque ele saiu no final de junho, né, início de julho, foi o Enrico Cardilli, que foi para Aston Martin e que inclusive foi processado pela Ferrari, porque ele começou a trabalhar na Aston Martin antes do final do período sabático dele. Então isso diz muito sobre o caráter da pessoa. Mas quando ele saiu, ele deixou o carro praticamente pronto. E não foi o Loac Serra que terminou essa produção do carro, né? Foi a equipe do Cardilli. E agora o Loac Serra é o diretor técnico. Agora ele está vendo qual é a equipe. Agora ele pode fazer modificações. Então, fazer mudanças de equipe na Fórmula 1 é uma coisa muito complexa. De equipe técnica, sabe? Porque tudo demora. Tudo vai demorar pelo menos 6 meses a 1 ano para você contratar uma pessoa. Por mais que o turnover seja alto, né? Demissão e contratação, o turnover é alto. Demora porque muita gente tem esses períodos sabáticos para cumprir. E aí, a Ferrari cai no erro de novo, que foi um erro que ocorreu com o Binotto, sim, em 2019 e 2020, quando deu a treta lá do motor e o carro de 2020, que era muito ruim, de querer cortar um projeto pela metade. Eu só comecei a falar mal do Binotto, não foi nem por causa de gestão de carro, não, tá? Foi por causa de gestão de piloto. Ele errou muito na forma como ele geria os pilotos. Essa era a minha grande crítica a ele. Ele não sabia fazer gestão dos pilotos, ele não sabia usar o que ele tinha de bom nos pilotos que ele tinha. Ele mesmo criou problemas entre os pilotos. Até o momento, não parece que mudou muita coisa, não. Assim, eu acho que em relação aos pilotos... Ah, tá, o Binotto sim, ok. Não, justo. piloto. Ok, justo. Agora, o Vasseur já entra com um outro perfil, que era o perfil exatamente de ser gestor de pilotos, não era o perfil técnico. E ele precisava construir a equipe técnica, que é o que ele está construindo nesse tempo, porque agora ele está tendo que construir tudo do zero, porque a galera que estava lá era a galera do Binotto, que ficou puta porque o Binotto saiu. Então, Aninho,
É o rolê que eu falei, que eu coloquei aqui na pauta, que eu falei no nosso grupo, de que, assim, você já fala desse movimento do Vasseur, acho que desde quando o Vasseur entrou, na verdade. Sim. Você explica quase todo fim de semana quando dá uma coisa muito errada assim pra gente. E assim, quem acompanha o noticiário, principalmente o Tifose, né? Porque o que tem de Tifose no Box, na nossa comunidade lá, é uma grandeza. A galera tem noção de que o Vasseur tá vindo num trabalho de reconstrução, sabe? Só que talvez, eu não estou falando que que o problema é ele. Eu estou falando uma causa de todo uma possível causa de todo esse rebuliço. Ele deve ter mexido, sem saber, talvez, em gente que não deveria dentro da Ferrari ali. Ah, eu acho que ele mexeu sabendo. É que ele deve ter incomodado muito alguma galera ali. Ele tá mexendo em vespeiro, sim. Por que eu digo isso? Eu falei, tipo, talvez, né? Colocando a presunção de inocência nele. Porque ele com aquela cara de mestre dos magos lá, coitado. Ah, eu não dou nenhuma presunção de inocência, não. Ele tá mexendo em vespeiro, sim, e assim, obviamente que isso pode voltar pra fuder com ele. Mas então, ele tem que mexer no vespeiro. Eu acho que esse era o trabalho dele, né? Era o que eu ia colocar, porque assim, é claro, a gente vê assim que a culpa desse ano, do carro tá essa desgraça, não recai sobre ele, assim, só que tá caindo sobre ele por conta de que muita gente pode estar olhando ele como bode expiatório disso pra cortar relações com ele. E eu digo isso porque até baseado... É uma coisa que eu já tinha pensado isso, mas foi confirmado, que a Serrazoli confirmou no vídeo dela que saiu ontem ou hoje. Essas notícias que saíram em 3 jornais italianos, elas têm editoriais não, informações muito minuciosas e que conversam entre si. Então, claramente, são reportagens encomendadas ali. Sim. Entendeu? A mesma fonte vazou pros 3 com detalhes muito específicos assim. Cara, e é o que eu disse no grupo essa semana, que a Ferrari hoje parece o Palmeiras depois da Parmalat. Porque o que era a Parmalat no Palmeiras? Era a primeira fase grande, vitoriosa dos últimos anos, assim, do Palmeiras. E aí, tinha gestão lá do futebol, que era com um grande investimento da fabricante de leite, que nem sei se existe mais hoje em dia. Só sei que faz o wheyzinho lá de abacate, mas que colocou uma grana violenta no Palmeiras e fez aquele time campeão dos anos 90. E aí a Parmalat saiu, que teoricamente na época tinha quebrado. E nisso que saiu, teve um vácuo de poder. E nesse vácuo de poder ficou uma bagunça. E é uma bagunça em que? Em gestão italiana. Entendeu? Porque o Palmeiras tem origem italiana. Então, assim, era muito dessa questão da fofoca, sabe? Tipo assim, um jogador ia dar um perdido na balada, assim, que todo jogador faz, tava no outro dia, no noticiário, entendeu? O tal conselheiro X fez lá uma negociação, tirou tantos por cento do jogador, tava no noticiário. Então, tipo, não tinha um freio. Porque tinha um vácuo de poder e todo mundo queria mandar. Todo mundo queria um pedaço de poder, assim. E foi indo até o time cair pela segunda divisão pela segunda vez e aí ter todo o rolê da arena. Que aí se organizou de novo o Palmeiras. Uma coisa totalmente nada a ver e totalmente não italiana, entende? Então acho que essa postura que a Ferrari tá passando é muito essa questão da postura do poderoso chefão, sabe? Tipo, do cara que, pô, ele tem poder, tem influência, tem contatos, tem status e não quer perder esse status. Uhum. Então alguém deve ter sido muito cutucado por toda essa mudança do Vasseur e ele tá querendo dar um troco agora. Tá querendo dar, vamos colocar assim, um contra uno nele ali, né? Colocar ele pra fora e sem olhar totalmente o mérito da equipe. Muito provavelmente essa pessoa que foi atingida ou esse grupo que foi atingido, ele vai sair perdendo no status quo dele. Talvez num âmbito profissional dele assim. E tá fazendo uma bagunça no meio desse rolê assim. Porque, cara, não faz sentido. Tipo, os méritos do Vasseur dentro do que ele foi contratado estão sendo muito bem feitos. Os processos estão sendo muito melhorados. Os pitstops da Ferrari estão muito melhores, sabe? A gente falava sempre que, a Ferrari adorava fazer uma cagada, assim. E, tipo, esse problema é uma coisa que, entre aspas, silenciosa, foi melhorada por ele. Mas não, ninguém olha por isso. Tá todo mundo olhando o desempenho da pista de um carro que não foi ele que fez. Então, assim, pode acontecer do coitado do Vasseur arrumar a Ferrari pra 2026, deixar lá pronta do jeito que ele queria e ser mandado embora e entregar na mão de outra pessoa. Sim. E aí começa mais uma história do zero e mais uma história sem continuidade, entende? Exato. A mesma coisa a gente fala da Red Bull, né? A gente falou no programa passado, né? Por que será que o segundo carro da Red Bull nunca vai bem, né? Será que o problema é o segundo piloto? Ou será que o problema é a equipe? Por que a Ferrari, será que vai chegar em 2026 e vai completar o quê? 18 anos sem título? Por que será? Será que é culpa de todos os pilotos que passaram? É culpa do Alonso? É culpa do Vettel? É culpa do Massa? É culpa do Leclerc?
Leclerc, é culpa do Hamilton, é culpa do Sainz. Será que a culpa é de todos esses caras que a Ferrari não vai bem? Pois que a Ferrari não consegue disputar um título? Enfim, é muita visão da nona pra pouca efetividade. E tem uma coisa, assim, que existe na Fórmula 1 especificamente da Ferrari, que aí a gente pode usar o WEC como uma boa referência, tá? A equipe de WEC da Ferrari, que não foi a WEC Ferrari que ganhou, foi a F-Course, né? Teoricamente foi a terceira equipe da Ferrari que ganhou esse fim de semana, né? Foi como se fosse a Racing Bulls, a Ferrari, que ganhou. Mas ganhou 2 anos, os 2 anos passados, ficou em terceiro esse ano, e é a equipe que de fato desenvolveu o carro que ganhou Le Mans, né? O 499P é exatamente o mesmo carro e a Ferrari dá o suporte para a F-Course correr. Por isso, inclusive, que a Ferrari considera como tripleta, que eles chamam, que é o tricampeonato. É porque são os 3 títulos com 3 carros diferentes, né? Exato. Toda a parte da WEC, da Ferrari, não tem ingerência, não tem ninguém mexendo da galera top, que é o John Elkann e o Benedetto Vinha. Na Fórmula 1, eles mexem. Então, até onde a pressão que esses caras dão para a Fórmula 1 é benéfica, entende? A Ferrari passou vários anos com problemas sérios ali até o Binotto. Inclusive o Binotto, a subida do Binotto como TP foi um problema sério, foi inclusive um reflexo desse problema, né? O lugar do Arrivabene, né? E foi uma disputa de poder ali no lugar do Arrivabene. A Arrivabene que veio da Marlboro, né? E ele deu meio que um golpezinho de estado ali, enfim. Não foi uma coisa tão simples assim, a história do Binotto. Mas o Binotto tinha a equipe que ele queria ter desde o início. Ele não precisou reconstruir nada. Ele tinha todo mundo que ele queria, porque era a equipe dele, porque ele já era diretor técnico. Ele só juntou os 2 cargos. O Vasser chega de fora, ele precisa refazer tudo. É uma outra parada. E isso vai demorar. Pra refazer tudo, vai demorar. E aí eu me pergunto, se quem tá botando essas informações pra fora ainda é alguém que, na verdade, queria ter ficado com esse poder e não ficou, né? Tem a teoria de que isso veio diretamente do top management, né? Da gestão do Elkann e do Vinha. Eu acho difícil. Eu não sei porquê, mas eu acho difícil. Eu já tive a minha teoria de que pode ter vindo de alguém próximo aos pilotos, que, na verdade, não querem botar pressão no Fred, mas querem simplesmente botar luz na merda toda. Porque eu acho que quando fala-se que o Hamilton não tá contente, que o Leclerc não está contente com o caminho que a Ferrari tá querendo seguir a partir de agora, né? Sendo que ele falou que enquanto ele confiar no projeto, ele fica na equipe. E ele confia no projeto do Vasser, e ele deixa isso claro o tempo todo. Isso me diz que, então a Ferrari tá pensando em não seguir o projeto do Vasser. E é aí que a Ferrari tá perdendo os 2 pilotos, que eles fizeram de tudo pra manter. É que não faz sentido isso, o sonho, o Hamilton era o sonho do John Elkann, e o Leclerc é tipo filho da casa, sabe? É o grande nome da Ferrari hoje. Então, não faz o menor sentido. E aí, aquela conversa bizarra e absurda de Christian Horner na Ferrari faria sentido com o quê? Com a Ferrari trazendo o Max pra Ferrari. Pois é. Então, tipo, é absurdo demais se pensar nisso. O que a Ferrari vai fazer agora? Você vai perder o cara que ela criou desde criança e o melhor piloto de todos os tempos. O que ela vai fazer agora? Ela vai desmontar a casa de novo e vai trazer uns caras... E vai ter que reconstruir de novo. O que você acha que o Max vai... o Max vai ficar feliz na hora que pegar aquele carro. Eu vou fazer que nem aquele no Rush, aquela cena do Niki Lauda. Esse carro é uma bosta. Mas é uma Ferrari. Mas no independente, é uma bosta. Ele vai fazer isso no rádio. Toda a prova. Pois entende? Eu tava falando com uns amigos meus, falei assim, olha só, gente, eu aceito o Leclerc sair da Ferrari. Vai doer no meu coração, entendeu? Ele sair da Ferrari, vai doer. Eu vou ficar levemente dividida, ficarei. Mas continuarei aqui ferrarista. Agora, se o Horner pisar em Maranello, aí eu vou tirar meu ano sabático de Ferrari. Porque não dá. O Horner eu não aguento. O Horner eu não aceito. Não aceito. O cara já tá na corda bamba na Red Bull. Pra que a Ferrari vai atrás dele, cara? Aí, eu não digo que eu vou deixar de ser ferrarista, eu não vou, porque meu coração tá aqui, eu sou ferrarista. Mas assim, eu vou tirar meu ano sabático, eu não vou me estressar com a Ferrari, entendeu? Eu vou voltar pra como eu fiquei quando tinha Alonso, Raikkonen e Vettel, que eu não gostava de nenhum dos pilotos da Ferrari, e aí eu ficava assim, tá bom, Ferrari, legal. E aí ficava prestando atenção, sei lá, no Kubica, no Kobayashi, aí depois veio o Leclerc, eu prestava atenção nos pilotos, assim, aleatórios que eu achava legais no grid, né? E falei, legal, Ferrari. Mas prestava atenção em outros pilotos, porque eu não gostava dos pilotos que estavam na Ferrari. Se o Horner for pra Ferrari, sinto muito, mas não vou compactuar. Eu me recuso a compactuar. Se o Leclerc sair, ok, aceitamos. Agora, se o Horner vier, eu não compacto. Não dá pra mim.
E outra coisa, cara, tem umas coisas muito que nada a ver. Imagina, pô, se o Leclerc sai, o Vasseur sai, mas deixa o Hamilton com o Horner. Cara, pois é, umas coisas Hamilton, assim... Horner, Max. Cara, pra quê, sabe? Uns negócios muito sem sentido. Tipo, imagina, sei lá, que a Ferrari acerta o motor bizarramente e acontece, sei lá, a dupla é Max e Hamilton com Horner de chefe de equipe. Que inferno que vai ser a Ferrari. Porque, tipo, eles podem acertar o carro, mas com 2 pilotos de um ego gigantesco e o chefe de equipe que acha que é o dono do mundo. Então, assim, cara, é só... Vai indo pra um caminho Chernobyl que, cara, não faz sentido nenhum, velho. Sem condições. Então, aqui jaz o Ferrari Cast. Esperamos que tudo isso que a gente falou se concretize, porque tá foda. Antes da gente falar do dando moles, eu quero só dizer uma coisa. A Pirelli criou um pneu super macio, que é o pneu C6, né? E a pole foi feita com o pneu C5, que é o pneu macio de 90% dos GPs, né, que a gente tem. E foi o pneu médio do final de semana. Então o pneu C6 serve pra quê? Pra nada. É tipo o pneu de chuva. Cara, na época do Zebra Alta, quando a Pirelli fazia esse negócio de colocar esses compostos mais macios nessas pistas nada a ver, e que o pneu mais macio gastava ridiculamente, a gente falava que o pneu era feito daquelas borrachas de um lado é vermelho e do outro lado é azul, que apaga caneta e não apaga nada, entendeu? Esse pneu C6, eu acho que ele é feito com aqueles elastiquinhos de dinheiro que você deixa no sol e derrete, sabe? Cara, não é possível, velho. Pneu horrível. É muito ruim. O pneu é ruim. É simplesmente ruim. Aí chegou no Q3, galera fazendo pole com pneu médio. Porra, meu irmão. Pirelli, que porra de pneu C6 é esse, cara? Pra quê? Pra que você criou isso? E sequestra vários treinos livres ao longo do ano com o pneu sem marca, né? Nossa, esse pneu aqui vai ser invocado, vocês não fazem ideia. Aí chega no outro ano, cadê esse pneu fodão que vocês fizeram? Nunca aparece. Saca? Aí vai lá, vai fazer um pneu de chuva, o pneu de chuva é tão bom que dá pra você colocar num caminhão que joga água pra fora, mas ele é tão bom que não dá pra correr. De tanta água ele joga fora. Cara, enfim, eu já falo não é de hoje que eu falo da Pirelli, né? Então, assim, é Pirelli sendo Pirelli, como eu digo. O C6 pra mim é pior do que o de chuva, porque o de chuva é isso, o pneu é tão bom que não dá pra eles correrem com ele porque eles não enxergam, porque ele tira água demais do caminho. Então, assim, na verdade ele faz o trabalho dele, só que ele faz tão bem feito que junto com a questão do vácuo, né, do carro ali embaixo e tal, a água sobe toda pra cara do piloto e o piloto não enxerga. Então, essa é a questão do pneu de chuva. Agora o C6 não, o C6 é ruim. Esse pneu super macio, esse C6 é ruim. Ele não funciona. Já tinha, o Russell quase tinha feito uma pole com o médio e não fez assim por causa de um erro bobo. E aí agora isso se concretizou. A pole foi feita com um pneu médio e o C6 ficou na gaveta. Muito que bem. Pra gente terminar, eu acho que a gente pode falar, né, do Dando Moles, né? Do nosso cabaço favorito, que se chama... deixar a nota aqui, rapidinho, que... É que a gente fala, né? O Piastri só não vai ser campeão fácil porque ele também tá, querendo ou não, faz aprendizado. Porque ele tomou uma largadona na cabeça do Antonelli que... Pô, se o Piastri é novo, o Antonelli é jardim de infância, né? Aí já foi a McLaren, já que não tinha um desempenho tão legal assim de semana, acontece isso. E aí, primeiro que tem o rolê que o Norris dizia que ele tava com um problema no carro, de entender o carro ao longo do fim de semana, por conta, acho que de um amortecedor ou uma suspensão dele ali. E aí a McLaren falou, você tá com problema na suspensão? Não, estamos aqui com uma sobra, né? O carro é excelente, vamos trabalhar na sua suspensão ou no seu amortecedor, seja lá o que for. E eles entregaram um atualizado pro Norris no fim de semana. E como foi o desempenho do fim de semana do Norris, Aninha? Comparado com o Piastri? Tenebroso. Exatamente. E ainda foi cabaço, foi burro. Foi nem cabaço, não. Ele foi burro. Porque não tinha espaço ali, né? É tão engraçado porque ele foi tão burro, que ele conseguiu fazer com que o Russell e o Verstappen concordassem ali no cooldown, né? Na salinha ali antes do pódio. Que os dois olharam, viram aquilo ali e falaram assim, não tinha espaço, né? Não tinha espaço. Ele nunca ia ultrapassar ninguém ali, né? Não ia. Não tinha espaço nenhum. O que ele tentou fazer? Aí eu ainda vi, foi... Eu não vou lembrar qual ex-piloto. Que falou que o Piastri fez. Foi o Villeneuve. Foi o Villeneuve. Quem que você acha que fala esse tipo de impropério? É sempre o Villeneuve que fala essas merdas. Ah, não, porque o Piastri, ele se moveu, não sei o que. Meu irmão, o Piastri, ele tava na linha. Ele tava no trilho. Não tinha pra onde o Norris e eles... A única forma que ele poderia tentar ultrapassar o Piastri era indo para a direita. Não tinha espaço na esquerda. Nunca existiria espaço na esquerda. Em momento algum na vida existiria espaço na esquerda. E ele foi jogar na grama. Por quê? Porque ele é burro. E outra coisa que é básico, assim, cara, ele jogou para a esquerda. E a esquerda
totalmente naquela reta curva do Canadá que tende pra direita. Não faz sentido o movimento que ele fez, cara. Ele deu sorte de não ter tirado o Piastri junto com ele. Eu diria, mas ele deu sorte não de se machucar gravemente. Também. Porque a chance dele decolar ali naquele canto ali, nossa. Também. Cara, e foi sozinho, foi absolutamente sozinho. O Piastri não fez nada. O Piastri estava simplesmente na linha. O Piastri não precisava defender, porque ele estava numa posição em que ele não precisava defender o lado esquerdo dele. O lado direito estava todo aberto. Se o Norris quisesse tentar jogar pro lado direito, ok. Mas ele não precisava defender o lado esquerdo. Não tinha espaço. Aninha, foi de uma burrice sem tamanho, cara. Eu digo até mais. Isso foi o quê? Foi 5, 6 voltas do fim, né? Foi. Mais 2, 3 voltas que o Lando fizesse daquele jeito, a McLaren ia pedir pra trocar. Possível. Porque eles iam falar assim, não, a gente ainda não tá na fase de escolher na frente, vamos... Vai, troca as posições aí, menino. A gente já trocaram em Imola por cagada nossa, entendeu? Eles iam fazer isso. Porque assim, naquele momento, o desempenho do Lando era melhor, entendeu? Mas se fosse, por exemplo, ali na frente do Lando, fosse o Hamilton, fosse o próprio Antonelli, fosse eu diria que tá o Russell, assim, ele ia pra cima, ele não ia tremer, ele ia fazer certo. Só que ali tá o futuro dele ali, entendeu? Então, ele é o cara que ele tem que bater. Então, toda vez que ele se encontra numa situação que ele tem que disputar, ele faz cagada. E é por isso que a gente fala todo fim de semana, assim, fim de semana também, que a gente lamenta muito que, cara, que a McLaren tinha um carro tão à frente, porque vai ser um campeonato seguindo do jeito que tá, tranquilo pro Piastri ser campeão do mundo. Sim, realmente, assim, surreal ver o Lando derreter. E eu te falo, o Lando, vamos sei lá, que o Lando faz uma temporada pavorosa esse ano. Pavorosa mesmo. De ficar pior que Sérgio Pérez, assim. Eu acho que é meio bizarro também. Não, isso não vai acontecer. Mas, digamos, indigna de Sérgio Pérez 2022, assim, sabe? E aí o Zac Brown, que já mostrou que... É que apesar que ele trata o Lando como filhinho, né? Mas que ele não tem muito filhinho na Fórmula 1. Fala assim, não, vou tirar você. Vou atrás do Bortoleto, entendeu? A gente já não queria entregar o Bortoleto pra Sauber. Vou pagar uma multa bilionária aqui pra Audi. Vou trazer o Bortoleto de volta. Pra onde que o Norris vai? Quem vai contratar o Norris se ele fizer uma temporada pavorosa a ponto de sair da McLaren, saca? Acaba a carreira dele. Isso que é bizarro, sabe? Tipo... Mano, E assim, você fala bastante, a gente não gosta de falar de mental de piloto. É complexo assim. E um dos poucos pilotos que fala que faz terapia, assim, abertamente é o Norris. Mas pelo jeito, ele tem que trocar terapeuta, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, ele não consegue ter um progresso, assim, no mental dele, assim, sabe? Sei lá. Ele tá errando muito. E aí ele tem que entender por quê. O que tá causando esses erros. Eu não vou entrar... É isso. Eu não vou entrar nisso. Mas, assim, em relação a erros, ele está derretendo. E o modo aí, prático a gente sabe. Quando ele tá em uma situação que depende do futuro, ele tá sob pressão sobre esse futuro dele, ele pipoca. Que é geralmente quando ele disputa com o Max e quando ele disputa com o Piastri. Sim. Agora, o motivo dele derreter nesse ponto, desse jeito, toda vez... Aí é uma coisa que é ele com ele mesmo, que a gente tem que só esperar que ele reaja, né? Porque, felizmente, o campeonato é gigantesco, então dá tempo ainda. Tá, ainda dá tempo. Dá tempo pro Max, dá tempo pra ele. Exato. Falando do Max, né? Porque assim, o Max quer ficar quietinho o fim de semana inteiro, né? E você vê nos olhos dele que ele tava puto de ficar quietinho, né? Sim. Mas ficando quietinho, ele ficou em segundo. E então, assim, se olhar o cenário do campeonato, eu acho que se ele não tivesse... feito aquela cagada com o Russell na Espanha, ele tinha o quê? Uns 10 pontos a mais, né? Era isso, né? Por aí. Então, era pra ele estar com o quê? Com 165 pontos a 176 contra o 198. Ou seja, era pra ele estar... Ele já tá na briga, mas era pra ele estar muito mais na briga agora, entende? Sim. Então, assim, resta saber, né? Se ele vai continuar nessa, tipo... dirigir calado, sofrer calado, até os pontos dele voltar. Daqui a pouco acaba. Só junho. Daqui a pouco libera alguns. Podemos ir melhor e pior decepção. Vambora. Então, meu melhor vai pro senhor George Russell, que, como nós falamos bastante hoje aqui, fez um final de semana impecável, entregou na classificação, com o pneu médio, inclusive, entregou na corrida, né, tentou, inclusive, tirar um pouquinho da paz de espírito do Max Verstappen e o GP teve que ficar controlando o Max no rádio, pro Max não xingar muito o Russell, né, mas ele fez realmente um final de semana impecável, foi muito, muito bom o trabalho do George. É um cara que, se não ficar na Mercedes, o que eu realmente não entenderia o Toto Wolff, mas enfim. Se fosse para Aston Martin, seria uma boa aquisição para Aston Martin, com certeza absoluta.
Meu pior, Lando Norris, com certeza. Sim, não tenho nem dúvida disso. Já virou aqui nosso cabaço preferido, porque, pelo amor de Deus, tá total dando moles e tá desistindo do campeonato, né? Vamos combinar que ele tá desistindo do campeonato. Vamos ver se ele consegue se entender aí com o que quer que seja que tá atrapalhando ele, porque tá foda. Tá foda. E minha decepção vai pra Ferrari por não ter ousado na estratégia do Leclerc. Eu acho que de resto, assim, não houve muito o que fazer. O Lewis, né, atropelou a marmota. Pra fazer o quê? Então não tinha muito o que fazer ali. Na classificação, o Lewis fez o que ele tem feito. O Leclerc errou. Então não tinha muito o que fazer na corrida. A ideia era realmente recuperar. E talvez pudesse ter ousado ali mais na estratégia do Leclerc. Vai que ganha ali a posição do Piastri, pelo menos, né? Não sei, quem sabe. Podia ter tentado. Então, minha decepção vai pela falta de ousadia da Ferrari. Dennis, contigo. Seu melhor. O melhor e o pior a gente fez igual. O melhor foi o George, porque o Russell, ele tá tipo a 0.3 milésimos de segundo de disputar o campeonato. Se a Mercedes consegue achar esse 0.3 em algum lugar, ele vai disputar. Ele vai ser o contender do Piastri. Só precisa disso. Só precisa a Mercedes caprichar um pouquinho uma atualização ali, que dá pra ele chegar. Porque se ele manter esse nível desse ano, entendeu? De regularidade, ele consegue disputar com o Piastri, sabe? E aí vai ser interessante. E aí vai ser legal, porque é 12 equipes disputando pela ponta lá. E ele não tá muito longe, tipo, 130, são 60, menos 62 pontos, né? 136 a 198. Mas isso, com essa temporada gigantesca que a gente tem, que a gente deve tá nem na metade ainda, né? Dá pra buscar. Pior é o Lando, por tudo que a gente falou. E era pra ele ser o cara que tá disputando aqui. Na verdade, era ele pra ser o cara a ser batido. Mas ele tá totalmente abatido, né? Então, é outro cenário. Isso. E, cara, a decepção eu coloquei o Lewis, porque, primeiro que ele pode não ter matado a marmota, mas ele abraçou todo o luto dele ter matado a marmota que ele não matou, entendeu? E aí aquela motivação de sempre do... A gente no nosso grupo fechado, o pessoal que vai entrar essa semana, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai receber isso aí. Que é uma figurinha de uma pintura vitoriana, derretendo, assim, a moça derretendo no quadro, assim, com a camisa da Ferrari, entende? É o Lewis hoje em dia, entendeu? E ele parece estar derretendo no grid, assim, sabe? Aquele negócio, yeah, man. I killed the girlhood, man. Keep pushing, man. Parece que ele entregou, né? Ele tá só esperando 2026 chegar, né? Mas o negócio com o Lewis já tá esperando um ano chegar há muitos anos, né? Pois isso que me deixa irritado, assim, porque, pô, a gente sabe, cara, que o talento tá lá. A gente sabe que ele é como um tubarão, que quando ele sente esse cheiro do sangue, é muito difícil parar ele. Só que parece que ele tá esperando os peixes chegarem até ele no mar agora, né? Que ele não tá querendo mais atrás dos peixes. E isso tá... Cara, tá ficando chato já. Essa, entre aspas, palmolência dele, entendeu? Esse caso da marmota, da topeira, sei lá, é um exemplo disso, porque em outras épocas ele faria, tipo, pô, seria mais enérgico. Não, a gente tem que ter uma espécie de SOS marmota, fazer todo uma coisa, assim, sabe? Proteger as marmotas, assim. Aí fala, não, eu tenho bichinho, e aí eu matei o bichinho. Ai, tadinho do bichinho. Ah, pelo amor de Deus, dá uma animada aí, velho, pelo amor. E é isso. Então tá bom. Então é isso. So box. Bom, galera, como sempre, precisamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem vocês nós não estaríamos aqui. Aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. Aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Márcio Ferreira, Felipe Soeiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo, Érica Andriolo e os novos queridões Andressa Venturini e Ráfaga Rodrigues. Muito bem-vindos ao grupo fechado do Box. Você pode mandar o seu alô agora e a sua notícia lá. Sempre tem memes rolando assim. Então, vem pra bagunça, que vocês já estão numa bagunça. É isso que eu tenho que dar recado pra vocês. É isso aí. Então, quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. @podcastboxboxbox no YouTube, e o nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, caso vocês queiram, né, dar aquela ajudinha pra gente. Se vocês quiserem participar e apoiar
o nosso podcast é apoia.se/castboxboxbox, e aí você pode escolher um dos nossos apoios, né, que vão de 5 a 50 reais, e aí tem lá as vantagenzinhas. De vez em quando a gente faz umas coisas diferentes pra vocês, de acordo com os níveis, ok, galera? Beleza? Então é isso, por hoje é só. Essa semana não tem corrida, né? Semana que vem a gente vai ver se faz uma coisa maneirinha, e de repente a gente consegue finalmente fazer o episódio sobre a F1 Academy, ou uma livezinha, ou alguma coisa assim. Vamos organizar. Cobrem o Thiago, vai lá no quinta-feira, ele vai fazer live. Vai lá na live, ô Thiago, assiste o episódio da F1 Academy. Vai lá cobrar ele. Isso aí, galera. E aí, semana que vem também teremos GP novamente e vamos estressar novamente com a Ferrari. E é isso, galera. Beijos e box. Box.